Você já imaginou ver Zeca Pagodinho sendo barrado no aeroporto? E mais, por engano? Pois, o que era para ser apenas um embarque tranquilo de volta ao Rio de Janeiro virou um verdadeiro enredo de samba com direito a erro burocrático, polícia, comoção e final digno de roda de samba no bairro do Bonfim. E tudo isso aconteceu sob o sol escaldante de Salvador, com a trilha sonora da Bahia ao fundo e o bom humor que só o Zeca tem. Mas o que ninguém esperava era que, no meio da confusão, surgiria um momento que emocionaria até quem só estava ali esperando seu voo atrasado. Um tamborim, uma música improvisada, um policial dividido entre o dever e o coração, e um grupo de passageiros que acabaram virando plateia de um dos episódios mais insólitos e bonitos que já passaram por aquele terminal. E não foi show programado, não. Foi vida acontecendo. Foi poesia na prática. Zeca, como sempre, manteve o bom humor. Mas por trás daquele sorriso maroto, havia um olhar atento, que transformou uma situação absurda em um encontro de almas, em uma oportunidade rara de conexão humana. E o que parecia um problema virou pretexto para um dos momentos mais mágicos que Salvador viu naquele dia. Agora me diz, como é que uma história dessas começa com uma abordagem policial e termina com samba, lágrima e cerveja gelada? Fica com a gente até o fim que você vai entender. E ó, se você gosta de histórias que surpreendem, emocionam e ainda arrancam boas risadas, aproveita e se inscreve no canal. Aqui, a vida é contada como ela se apresenta, cheia de ritmo, reviravoltas e muito coração. Porque quando Zeca Pagodinho é o protagonista, até o imprevisto vira espetáculo. E hoje, meu amigo, você vai ver que até um erro pode ser o começo de um grande acerto. Era início de tarde no Aeroporto Internacional de Salvador. O clima era leve, turistas riam, baianos vendiam fitinhas do Bonfim, e o cheiro de dendê ainda pairava no ar. No saguão, Zeca Pagodinho caminhava tranquilo, boné abaixado, camisa florida, um sorriso de quem carrega a paz no bolso. Ele tinha acabado de sair de um evento beneficente no Pelourinho e estava pronto para voltar pro Rio, ou pelo menos achava que estava. Foi então que, na fila do embarque, um policial federal se aproximou. Sério, postura firme, rádio preso no ombro. Tocou no braço de Zeca com respeito, mas firmeza. Senhor Gessé Gomes da Silva Filho, preciso que o senhor nos acompanhe até a sala reservada. Zeca levantou a sobrancelha, virou-se devagar, e com aquela calma típica, respondeu. Ué, mas nem um acarajé antes, meu rei? O policial não esboçou sorriso. A tensão pairou por um instante. Alguns passageiros começaram a olhar em volta, cochichar, sacar os celulares discretamente. Zeca, desconfiado, ajeitou o chapéu, olhou para o céu do aeroporto como quem busca uma resposta divina e seguiu com o agente. Na sala ao lado, duas outras pessoas uniformizadas já o aguardavam. Pediram o documento de identidade. Zeca entregou, ainda sorrindo, mas já curioso com o rumo da conversa. O senhor está sendo retido por uma inconsistência em seu cadastro, disse um agente, digitando algo em um computador. Inconsistência? Rapaz, só se for no meu samba, brincou ele. Lá fora, os murmurinhos cresciam. É o Zeca, pô. Que tá pegando? Alguns até achavam que era gravação de programa de pegadinha. Outros gravavam tudo, esperando uma reação mais exaltada. Mas Zeca, como quem já viu de tudo nessa vida, manteve a calma. Só pediu uma coisa. Cês deixam eu sentar ali rapidinho? É que ficar de pé sem uma gelada na mão é castigo. Ele não sabia ainda, mas aquele seria apenas o começo de um dos dias mais inesperados da sua vida. E do Brasil também. Na salinha reservada da Polícia Federal, o ar-condicionado gelava até pensamento, mas o clima era quente de tensão. Zeca, sentado numa cadeira de plástico, balançava levemente a perna, enquanto observava os agentes conferindo dados do sistema. Ele não parecia preocupado, só curioso. Um dos agentes se afastou com um tablet na mão, cochichando com o outro. Em poucos minutos, a tal inconsistência veio à tona. Senhor Gessé Gomes da Silva Filho, o nome do senhor consta em uma lista de restrição judicial. Mandado de prisão ativo.
Zeca regalou os olhos, depois soltou uma gargalhada baixa, quase incrédula. Ô meu pai, até no crime agora tem sósia? O agente explicou, um homônimo com exatamente o mesmo nome completo. Mesmo nome da mãe. Mesmo ano de nascimento. Só o CPF diferente. E para piorar, o tal outro Gessé estava sendo procurado por estelionato em 3 estados. Zeca, sem perder a ternura, comentou. Rapaz, estelionatário ainda por cima? Logo eu, que nem para dar migué em conta de bar sirvo, sempre pago a saideira. Enquanto isso, os agentes começaram a consultar a documentação e, por protocolo, solicitaram análise das digitais. Nada podia ser confirmado sem a identificação biométrica. O procedimento levaria algum tempo. Tempo suficiente para Zeca perder o voo. Ele suspirou, olhou o relógio e murmurou. Que ironia, passo a vida fugindo de confusão, e a confusão vem atrás de mim no aeroporto. Lá fora, os boatos já estavam a mil. Zeca Pagodinho detido, problema com a justiça, será que foi briga? Os títulos sensacionalistas começavam a se formar nos grupos de WhatsApp. Mas ali dentro, era só um erro de sistema. Um cruzamento mal feito. Uma coincidência de nome que colocou um dos maiores nomes do samba num enrosco burocrático de filme. Mesmo assim, Zeca não perdeu a pose. Deu uma olhada na mochila, tirou um pacotinho de amendoim e falou para um dos agentes. Se quiser, divide aí. Pelo menos a espera fica mais saborosa. Ele não sabia, mas aquele erro seria o estupim de uma das cenas mais lindas que o saguão daquele aeroporto já viu. Você já viu alguém transformar uma situação constrangedora num espetáculo de alegria? Pois Zeca Pagodinho conseguiu. Quando soube que perderia o voo por causa da verificação de digitais, não reclamou. Não bateu boca. Não ligou para advogado. Ele apenas soltou um suspiro e falou. Ah, então já que é para esperar, vamos esperar com estilo. Saiu da sala acompanhado por um agente, voltou pro saguão do aeroporto e, em vez de se isolar num canto ou se esconder atrás de óculos escuros, Zeca fez o que só ele poderia fazer, tirou da mochila um tamborim. Sim, um tamborim. E começou a batucar. O som ecoou leve pelo aeroporto. Primeiro, tímido. Depois, forte. Chamou a atenção. Crianças se aproximaram. Passageiros curiosos começaram a sorrir. Um grupo de turistas puxou palmas. E foi aí que Zeca improvisou um verso. Se a vida te parar, samba até voltar. Foi o suficiente para transformar a sala de espera num bloco fora de época. Celulares surgiram de todos os lados. Vídeos começaram a pipocar nas redes. Zeca faz show no aeroporto. Melhor atraso da vida. Quem precisa de avião quando tem samba no chão? E olha só, se você chegou até aqui e já tá com um sorrisão no rosto, aproveita e se inscreve no canal. Porque por aqui, a vida não é só contada, ela é celebrada. Cada história é um convite para enxergar beleza até no contratempo. Enquanto isso, no saguão de Salvador, Zeca cantava, sorria e distribuía abraços. Alguns passageiros até esqueceram que estavam atrasados. Uma senhora puxou um pandeiro da bolsa. Sim, ela tinha um pandeiro na bolsa. E se juntou à batucada. Um rapaz que vendia água largou a caixa de isopor e caiu no samba. E o aeroporto? Virou o cenário de um clipe espontâneo. Um flash de alegria em meio ao corre-corre cotidiano. Porque quando a vida tropeça, Zeca ensina, a gente samba por cima. No meio daquela roda improvisada, entre batuques e gargalhadas, um dos policiais que havia participado da abordagem inicial observava tudo de longe. Era o agente Moreira, baiano de alma e coração, mas com o dever rígido tatuado no olhar. Ele conhecia Zeca Pagodinho. Cresceu ouvindo os discos do cantor na vitrola da avó. Judia de Mim era a trilha sonora de todo domingo na casa da família, enquanto o feijão borbulhava na panela e as janelas da casa dançavam com o vento da tarde. Mas ali, fardado, Moreira estava dividido. Sabia que o homem do tamborim era o verdadeiro Zeca. Aquela leveza, aquele sorriso, aquela musicalidade não cabiam numa ficha criminal. Só que o sistema ainda não havia liberado a confirmação biométrica.
E enquanto não viesse o resultado, tecnicamente, ele era um cidadão retido. Zeca percebeu o olhar tenso de Moreira à distância. Ajeitou o boné, se aproximou com aquele jeito que desarma até portão trancado e falou: "Você parece gente boa, irmão. Vai que tu me ajuda a sair dessa?" Moreira hesitou. Depois, tirou o boné, olhou para baixo, e desabafou: "Minha avó era sua fã. Fã de verdade. A música que tocou no velório dela foi Deixa a Vida Me Levar. Foi o último pedido dela." Zeca se emocionou. Tocou no ombro do policial, com respeito e afeto, e disse: "Então já somos irmãos de coração. Porque essa música também me carrega até hoje." Eles sentaram ali mesmo, no canto do saguão. Conversaram sobre samba, sobre família, sobre saudade. Moreira, com os olhos marejados, confessou que a música de Zeca o ajudou a atravessar momentos difíceis da vida. E naquele instante, não era mais o cantor e o agente. Eram só dois homens, ligados pela memória, pela emoção e por um laço invisível que a música constrói sem pedir licença. Ali, no meio da confusão, nasceu uma amizade improvável. Daquelas que nem tempo nem algoritmo explicam. Só o coração entende. O tempo passava e a tensão no aeroporto parecia diminuir, mas Zeca sabia que a espera ainda não tinha fim. Mesmo com o clima descontraído, ele não podia embarcar. Mais uma hora se passou, e Moreira, com aquele misto de responsabilidade e compaixão, observava de longe. Zeca, por sua vez, manteve o bom humor, batucando em seu tamborim e puxando risadas dos passageiros que passavam por ali. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. Foi então que o som familiar do celular de um agente ecoou pela sala. Ele estava com o resultado das digitais de Zeca. O sistema finalmente havia confirmado: Zeca Pagodinho era, de fato, o verdadeiro cantor, o homem do samba. Nada mais. Nenhuma coincidência, nenhum erro de identidade. Tudo certo. Zeca estava livre. Com o telefone em mãos, o agente se aproximou de Moreira. "Está resolvido", ele disse. Moreira respirou aliviado, foi até Zeca, que ainda estava ali, sambando com os passageiros. Quando se aproximou, o sorriso de Zeca já dizia tudo. Sem uma palavra, o agente fez um sinal, e Zeca levantou-se da cadeira como se nada tivesse acontecido. "Pode ir, senhor Zeca", disse o policial, com um sorriso tímido, ainda sem acreditar no que acabará de acontecer. Mas o momento não terminou ali. Quando Zeca foi sair, ele deu um abraço em Moreira. Um abraço forte, com aquela energia que só ele sabe passar. "Valeu, irmão. E não esquece, o samba é nosso, a vida é nossa. Quando eu precisar de um policial sensível, já sei onde encontrar, viu?" Aplausos começaram a surgir ao redor, vindos dos passageiros que acompanhavam a cena. A música no aeroporto se espalhou ainda mais. Não apenas o samba de Zeca, mas também a energia de quem, mesmo em meio ao erro e à confusão, conseguiu encontrar a saída com a ajuda de uma amizade improvável. Zeca Pagodinho não estava apenas livre para embarcar. Ele havia conquistado algo muito maior, o respeito e a admiração de todos ali. E com um sorriso largo no rosto, seguiu para a porta de embarque, onde o próximo voo já o esperava. Quando Zeca Pagodinho finalmente passou pelos portões do aeroporto, um alívio coletivo parecia ter se espalhado. Aquele peso, a tensão, o medo de uma situação mal resolvida, havia sido deixado para trás. Mas ao contrário do que qualquer pessoa faria após uma confusão dessas, Zeca não seguiu direto para o embarque. Ele olhou para o horizonte, respirou fundo e tomou uma decisão que parecia tão espontânea quanto seus sambas. Decidiu que não pegaria o próximo voo. Ele poderia seguir viagem e chegar ao Rio para mais compromissos, mas, ao invés disso, o que fez foi algo que poucos poderiam esperar de um homem tão renomado. Zeca queria mais do que apenas retornar para casa. Queria viver aquele momento de liberdade, de encontro com a vida. Então, sem pressa, ele seguiu para o bairro do Bonfim, onde a energia da cidade ainda pulsava de maneira simples, autêntica, como ele tanto gostava. Ao chegar na praça, o samba o chamou. Não bastava apenas ter uma roda de samba. Zeca queria algo genuíno,
algo do coração do povo. Ele se juntou a músicos locais, pessoas comuns, e logo estava ali, no meio da rua, improvisando com sua voz única, levando alegria para quem passava, para quem parava para ouvir. A praça logo virou um palco improvisado. Moradores se juntaram, turistas ficaram em volta, e, ali, Zeca cantava como se o tempo tivesse parado. Um samba atrás do outro, todos acompanhando com as palmas e o sorriso largo de quem sabia que aquela era a verdadeira essência da vida, o samba, a amizade, a cerveja gelada e o calor humano. No final da roda, Zeca se levantou, olhou para todos e disse, com o sorriso genuíno de sempre: se é para esperar a vida resolver, que seja com música, fé e cerveja gelada. E, com essa frase, ele selou aquele momento como um presente para todos. E aí, meu povo? Depois de uma história dessa, me diz, quem é que não queria ter cruzado com Zeca Pagodinho naquele aeroporto, hein? O cara transforma confusão em festa, burocracia em batucada e espera em roda de samba. Isso aí não é só carisma, é superpoder de brasileiro raiz. Agora me responde uma coisa, você vai mesmo sair desse vídeo sem deixar seu like e se inscrever no canal? Ah, não faz isso comigo! Se até o policial Moreira se rendeu ao samba do Zeca, você pode se render ao botão vermelho aí embaixo. Clica sem medo, que aqui a gente só conta história boa, daquelas que fazem rir, chorar e acreditar que a vida, com um tantinho de fé e uma pitada de música, pode ser bem mais leve. Curtiu a história? Então compartilha com aquele amigo que sempre se enrola no aeroporto, ou com a tia que é fã do Zeca desde o tempo do LP. Vamos espalhar esse samba por aí! E lembra, aqui no canal a gente transforma o cotidiano em espetáculo, o improvável em inesquecível e o Zeca, bem, o Zeca a gente só respeita, brinda e canta junto. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele comentário maroto. Se você fosse barrado no aeroporto com Zeca, qual música vocês cantariam juntos? Vai que a gente monta uma playlist só com as ideias de vocês. Até a próxima história, meu povo! E se a vida te der um contratempo, samba até voltar.